Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o segundo domingo do Advento. Que corramos hoje ao encontro do Filho de Deus. No Evangelho deste domingo, São João Batista antecipa a vinda do Messias. João anuncia a proximidade do reino dos céus e batiza os convertidos com a água. Porém, ele afirma que ainda virá o Cristo de Deus, aquele que batizará com o Espírito Santo. Estejamos nós preparados para o fogo transformador que Cristo Jesus anseia lançar diariamente em nossas vidas. Escute a homilia do nosso pároco, Padre Antônio José, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão e vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje a igreja traz até a gente dois homens que foram instrumentos de Deus para preparar a chegada do Messias. Um, séculos antes da sua vinda, outro já com o Senhor presente sobre a terra, Isaías e João Batista. Esses dois homens trouxeram para nós um retrato perfeito do coração de Cristo e, ao mesmo tempo, um retrato do povo que é de Cristo. Quando o Senhor chega, Ele chega para levantar um povo que se parece com Ele, que vai espalhar sobre essa terra o fogo que Ele trouxe no seu peito. Isaías e João Batista hoje, além de nos darem um retrato do Messias, também nos dão um retrato do seu povo, que é a gente. E a gente precisa cada vez mais parecer com isso que a Sagrada Escritura diz a nosso respeito. Precisamos ser cada vez mais esse povo aqui. Vamos dar uma olhadinha então na primeira leitura e no Evangelho, para a gente descobrir o retrato de Cristo e o retrato do seu povo, que somos nós.
Na primeira leitura, Isaías começa dizendo: olhem, o Messias que vai chegar é cheio do Espírito Santo. Ele não é movido por impulsos humanos, ele não pensa de maneira mundana, mas ele tem a sabedoria do alto, ele é movido pela fortaleza de Deus. O motor do seu coração é o Espírito Santo. Ele então vai julgar a todos, mas não pelas aparências, nem por aquilo que ouve falar, porque ele conhece o homem desde dentro. Esse é Jesus, cheio do Espírito Santo, nunca movido pelas coisas que aconteciam ao seu redor. Jesus não era movido para reagir às coisas. Jesus era movido pelo Espírito Santo, pela sua comunhão com o Pai. Por isso ele tinha atitudes serenas diante da vida, mesmo quando a vida lhe trouxe muito sofrimento. Jesus tinha atitudes serenas diante de pessoas que queriam causar problemas para ele. Jesus sabia agir, não movido pelo que vinha de fora, mas movido pelo que ele carregava dentro. Acho que nesse ponto a gente já podia aprender um pouquinho com o Senhor. Bom, muita coisa acontece na nossa vida e algumas delas, se a gente reagir no impulso, a gente sabe que a gente vai ter uma reação que não vai ser positiva. É possível que a gente reaja, às vezes até numa medida maior do que a devida. Nossas reações, às vezes, são exageradas. Mas a gente podia aprender com Jesus a ter o nosso coração mais movido pelo Espírito Santo. Quando a gente descobre que a gente pode reagir às coisas da vida, mas sem ser empurrado por elas, em comunhão com o Espírito Santo, a gente consegue ter mais serenidade, mais mansidão diante das coisas. E a nossa reação acaba sendo mais adequada, na medida certa, sem exageros. Depois, Isaías diz: o Senhor Jesus não julga por ouvir falar, mas ele nos conhece a partir de dentro. Isso devia ser para a gente motivo, primeiro, de alegria e depois de atenção. Se Jesus me conhece por dentro, eu não preciso ficar tão chateado com aquilo que outros possam pensar, imaginar de mim. As outras pessoas fazem uma ideia da gente, mas há pedaços do nosso coração ao qual elas não têm acesso. Portanto, as pessoas vão achar aquilo que dá. E eu não preciso ficar muito magoado com isso, e menos ainda imaginar que eu posso controlar isso. Como é que a gente pode controlar o que as pessoas pensam ou não da gente? Impossível. Jesus me conhece. Jesus sabe do meu coração. Jesus sabe das coisas que eu próprio nem sei arrumar muito bem aqui dentro e nem sei explicar muito bem. Ele entende. E isso devia trazer um pouquinho de paz para a gente. Aos olhos de Deus, até as nossas complicações são claras. Por outro lado, isso deveria nos dar um pouco de atenção. Se o Senhor me conhece por dentro, também é verdade que o Senhor não se deixa iludir pela preocupação que eu possa ter com a minha imagem e com aquilo que eu mostro às pessoas. Nós somos muito movidos à preocupação com a imagem que nós temos, com aquilo que as pessoas possam ver na gente, aprovar na gente. Jesus me conhece por dentro, então Ele conhece os meus reais motivos e as minhas verdadeiras intenções. Então não adianta eu tentar arrumar muito bem arrumada uma imagem para os outros, se as intenções do meu coração não são verdadeiras, não são para agradar a Deus.
não adianta eu fazer a coisa certa para que as pessoas vejam que eu estou fazendo o certo. É preciso que eu faça a coisa certa pelo motivo certo, porque Jesus conhece as minhas intenções. E uma das coisas que um cristão, depois de um tempinho caminhando, começa a perceber que ele precisa fazer é purificar as suas intenções. Geralmente a gente faz coisas boas, coisas certas, mas por motivos que nem sempre são muito bons. As pessoas vão me aprovar se eu fizer assim, elas vão imaginar que eu sou uma pessoa boa se eu fizer assado, eu vou ter mais respeitabilidade se eu agir dessa maneira, e sei lá mais o que. É preciso que a gente faça as coisas certas pelo motivo certo. Não porque alguém está vendo, não porque alguém está avaliando, mas porque Jesus, de quem de verdade importa o juízo, o julgamento, Ele conhece o meu coração. Purificar as intenções, fazer as coisas, mas cada vez pelo motivo certo, tentando ajeitar melhor no coração. Se eu for fazer isso, não é porque tem alguém vendo, é porque isso agrada a Deus. Então é isso que vale a pena fazer. Me parece que é uma coisa que em algum momento a gente descobre que a gente precisa, porque o nosso coração é muito enganoso, e a gente pode em algum momento perceber, nossa, eu até faço as coisas direitinho, mas é porque eu levo tanto em consideração o que alguém possa ver ou imaginar de mim. Diminui essa preocupação, faça para o Senhor, faça para agradar a Ele, inclusive quando só Ele estiver olhando. Havia um músico nos Estados Unidos, nos anos 80, que era talvez o músico cristão mais conhecido dos Estados Unidos, e quando ele compunha músicas novas, e quando ele preparava, naquela época, um disco novo, o pessoal mais novo não sabe nem o que é disco, né? Um disco novo, antes de apresentar para qualquer outra pessoa, ele ia para a igreja do bairro dele, e havia lá um bonito piano, e ele passava a noite tocando aquelas músicas com a porta da igreja fechada, porque ele queria que o primeiro a ouvir tudo fosse o Senhor. Antes que outras pessoas ouvissem, antes que outras pessoas avaliassem, ele queria que Deus ouvisse. Era a maneira dele, talvez, de fazer as coisas aos olhos de Deus, antes de preocupar-se com a avaliação dos homens. Na nossa vida, a gente podia levar isso em conta também. Eu tenho feito a coisa certa pelo motivo certo. Jesus é o meu motivo, Jesus é a causa de eu lutar, de eu tentar. Quais são as intenções do meu coração, o que eu desejo? E purificar isso. A gente vai sempre descobrir que o coração da gente nunca está 100% só movido pela intenção melhor, mas a gente pode purificar isso. Jesus nos vê por dentro. Depois, Isaías começa a dizer umas coisas muito interessantes. Ontem na missa das crianças foi um negócio. Isaías diz assim, no tempo do Messias, no tempo em que ele chegar, o lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo vai se deitar ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos. Estranho, né? É óbvio que Isaías não está falando de um zoológico, né? Aliás, ele não está falando de bicho, ele está falando de gente, né? Quando o Messias chegar, pessoas que naturalmente viveriam em contenda, vão saber caminhar juntas, vão saber estar juntas sem se ferir o tempo todo. Vão descobrir que há dias em que a gente precisa da esperteza do lobo e há dias em que a gente precisa da calma do cordeiro. E quando eles vivem juntos, eles podem se completar e podem viver em paz. Onde Jesus chega, pessoas diferentes, com jeitos diferentes, com maneiras diferentes de pensar, de sentir,
aprendem a viver próximas. E às vezes aprendem a viver bem, completando uma a outra. Eu acredito que esse é o povo de Jesus e que a gente podia tentar viver isso um pouquinho mais na casa da gente essa semana. Eu tenho certeza que na sua casa tem lobo e cordeiro, leopardo e cabrito, bezerro e leão, e não venha me dizer que você é o cordeiro, porque eu não vou acreditar, né? Não, para cima de mim não, né? Eu tenho certeza que na sua casa tem aí de tudo, mas dá para a gente viver junto, e dá para a gente viver sem se machucar o tempo inteiro, e depois no trabalho da gente também, e na igreja também. O mundo onde o Messias chega e onde ele reina, é um mundo em que as diferenças não acabam, mas elas são vividas de um jeito pacífico, sereno. Na segunda leitura, São Paulo disse mais ou menos a mesma coisa: irmãos, vivei em harmonia e concórdia, acolhei uns aos outros, como Jesus acolheu vocês. Olha que coisa legal. Essa semana eu podia tentar, você também, acolher melhor as pessoas que Deus coloca na minha vida. Acolher, deixar elas chegarem. Elas chegam do jeito que elas estão, do jeito que elas são. Não quer dizer que eu tenha que entrar na delas, né? Mas eu posso acolher as pessoas sem imediatamente estar numa posição de defensiva ou até de ataque. Irmãos, vivam em concórdia. É o que São Paulo pede para a gente hoje, e é o que Isaías me parece que falou para a gente. Pessoas diferentes podem viver juntas se o Messias, Jesus, está no meio delas. Isaías também diz, quando ele chegar, ele vai fustigar a terra com a sua palavra. Bom, fustigar eu acho que tem a ver com revirar, né? Remexer. Irmãos, é desse jeito que Jesus remexe a gente. Quando a gente ouve a palavra dele e de repente a gente descobre, isso é comigo. Não tem jeito. Eu posso achar que é para outro, eu poderia achar que outra pessoa devia estar ouvindo isso, mas eu sei que no fundo é para mim. Ele está falando comigo. Ele está dizendo para mim que eu sou talvez o lobo que precisa parar de machucar o cordeiro. Ele está dizendo para mim que eu devo aprender a viver em paz com quem Deus colocou ao meu lado. Eu preciso aprender a parar de julgar as pessoas todo o tempo por aquilo que eu ouço ouvir, por aquilo que eu imagino. Ele fustiga a terra com a sua palavra. Talvez seja por isso que muitas pessoas, logo que a palavra chega, pum, né, sai do ar, né? Eu tenho uma turma aqui do Gargarejo da Missa das 8 que é incrível. Eu acho que eu devo ter voz de... Começou a humilhar. Irmãos, eles... Né? Falei, nossa senhora, eu vou vender um áudio meu para quem tem problema de sono, né? Não é possível, né? E eles imediatamente, começam, né? Mas sabe, irmãos, eu tenho outra teoria. Não é sono demais, não. Não é coisa de quem não dormiu à noite, não. É porque tem coisas das quais a gente foge. Elas começam a chegar e a gente, né? A gente precisa ser mais exposto à palavra de Deus para que ela remexa aqui dentro. Terra que não é remexida não pode ser semeada, não pode ser cultivada. Terra que não é remexida permanece dura. Ela é refratária à semente. A terra remexida, quando cai uma semente nela, ela abraça a semente. Pois Jesus, de vez em quando, precisa remexer a alma da gente, viu? E o instrumento que ele usa para isso é a sua palavra. É a sua palavra. Não são outras coisas, é o que ele diz para a gente. João Batista dá mais umas dicas sobre Jesus e nós, Jesus e o seu povo.
João Batista tem uma tarefa: preparar o caminho para vir o Senhor, para que ele comece o seu ministério. E João Batista repete muito uma expressão: aquele que vem depois de mim, ele é mais forte do que eu. Ele vai fazer o que é preciso. A minha parte é só preparar o caminho para ele. Irmãos, quando a gente imagina que a gente é a solução, que a gente tem que dar conta, deixa comigo que eu dou conta. Geralmente a gente acaba exagerando na dose. Quando a gente lembra que a nossa tarefa é abrir caminho, mas vem um outro que é maior do que a gente, e ele é capaz de fazer o que a gente não consegue, a gente se coloca nas situações de um jeito melhor. Existem coisas no coração das pessoas, nos lugares onde a gente vive, nos relacionamentos que a gente tem, que se a gente imagina que a gente pode solucionar, a gente pode resolver, a gente corre o risco de machucar mais, complicar mais. As pessoas têm histórias que às vezes a gente não conhece, aliás, geralmente a gente não conhece. Se eu imagino que eu tenho que ser resposta e solução para uma certa pessoa, eu posso acabar machucando mais aquela história, eu posso acabar me embolando com ela ao invés de ajudá-la. Eu preciso lembrar, como João Batista, que a minha tarefa é abrir caminho, mas que a solução é um outro que é maior do que eu. Quando ele chega, ele faz o que eu não posso, ele chega onde eu não consigo, mas enquanto ele não chega, eu preciso tomar cuidado, porque eu preciso abrir caminho e não bloquear caminhos. A maneira como a gente se porta, como a gente chega na vida do outro, a maneira como a gente lida também com as fragilidades dele, e às vezes até tentando ajudar, são apenas uma maneira de abrir caminho para que Jesus chegue. Se eu imagino que eu vou ser resposta, que eu vou dar solução, em algum momento pode ser que eu exploda com essa pessoa, em algum momento pode ser que eu desista dela, em outro momento pode ser que eu abuse do espaço que eu deveria ter, sei lá. A minha tarefa é abrir caminho. O que eu digo, a maneira como eu me comporto, é para abrir espaço para que Jesus possa chegar e tomar esse espaço. Diferente disso, eu corro o risco de bloquear caminhos e acabar me aprisionando com essa ou com aquela pessoa, e ao invés de ajudá-la, eu simplesmente me atrapalho junto. Pedir a Deus a graça de lembrar: depois de mim vem um outro, ele sim é capaz. Minha tarefa, ajudar quem está ao meu lado a de repente descobri-lo um pouquinho melhor, conhecê-lo um pouquinho melhor, criar momentos, criar oportunidades para que o amor dele possa chegar um pouquinho mais, mas sem a fantasia de que a solução é a gente. E olha que muita gente disse isso para João Batista, hein? Você é o Messias? Você é Elias? Você é não sei quem? E ele dizia: não, eu sou só a voz que está clamando no deserto. Vamos ajeitar os caminhos para o Senhor chegar. Calma, né? Frase filosófica, né? Devagar com o andor, né? Senão a gente atropela tudo, a gente exagera na maneira da gente tentar ajudar, e às vezes não ajuda, atrapalha. João termina dizendo: olha, quando ele vier, ele vai trazer a vocês, ele vai batizar vocês, ou seja, ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo e no fogo. A gente está acostumado a essa imagem: ok, Jesus é quem nos batiza no Espírito Santo. Quando Jesus chega, ele mergulha a gente no Espírito Santo. Isso é verdade, mas João disse também: ele mergulha a gente no fogo. Espera aí, mas mergulhar uma pessoa no fogo não significa... mas é diferente, né? Bom, na linguagem da Bíblia, fogo, em primeiro lugar, é imagem de purificação. Quando Jesus chega,
de alguma maneira, ele trabalha para limpar o terreno aqui dentro do coração da gente. E faz isso todo o tempo. Essa semana eu vi na internet, logo não tenho a menor ideia se é verdade. Mas se não é verdade, a pessoa que mentiu até fez um favor. Ela falou, por conta, parece que agora o Mel Gibson vai fazer um filme sobre a ressurreição de Jesus, né? Depois do filme sobre a paixão, vai fazer um filme sobre a ressurreição. E aí a pessoa falou que numa entrevista que ele deu para algum, sei lá, jornal, o Mel Gibson disse que ele reza todas as manhãs pedindo: Senhor, mostra-me a verdade a respeito de mim mesmo. E eu falei, cara, se esse cara reza isso aí de manhã, já ganhou meu conceito. Apesar de dizerem que ele é uma pessoa controversa, não conheço, não tomo café com ele, não sei nada do Mel Gibson, né? Agora, o que escreveram lá na notícia: Senhor, revela-me a verdade sobre mim mesmo. Senhor, me faz passar pelo fogo, para que permaneça aquilo que de fato tem valor. O ouro passa pelo fogo e se torna mais precioso, porque o fogo purifica o ouro. A palha passa pelo fogo e acaba. O Senhor só tem uma maneira de nos purificar desse jeito, nos ajudando a ver cada dia a verdade sobre nós mesmos. Agora, lamento informar, e essa é a parte ruim da história, é que a gente só vê a verdade a respeito de nós mesmos quando todo o resto que a gente usa para esconder essa verdade é retirado, né? Então, quando chega alguém, né, eu jurava que eu era a pessoa mais zen e paciente do mundo, né? Quando chega alguém e eu... você não pediu? Pois é, o Senhor está mostrando a verdade a respeito de você próprio. Você está percebendo que aquela paciência toda que você achava que tinha, não está para isso tudo, né? E assim tantas outras coisas, irmãos, tantas outras coisas. Isso é passar pelo fogo na linguagem da Bíblia. Quando Jesus entra na vida da gente, começa um trabalho sério de autoconhecimento, um trabalho sério de purificação, um trabalho sério no qual a gente descobre que aqueles momentos em que a fraqueza da gente fica exposta, esses momentos são preciosos, porque eles obrigam a gente a lidar com a gente mesmo. Enquanto Jesus não entra na nossa vida, a gente faz de tudo para que as pessoas não vejam os limites, as fraquezas, os erros da gente. Quando Jesus entra na nossa vida e a gente o acolhe com o coração sincero, bom, não quer dizer que a gente começa a fazer de tudo para que as pessoas... Mas à medida que a vida se encarrega de mostrar a verdade sobre a gente mesmo, ao invés de tentar colocar isso tudo debaixo do tapete, a gente descobre, é com isso que eu estou lidando, é com essa pessoa que eu estou lidando, é com essa pessoa impaciente, é com essa pessoa irascível, é com essa pessoa mentirosa, é com essa pessoa invejosa que eu estou lidando. Senhor, obrigado, porque o Senhor está me mostrando tanto sobre mim mesmo, e não é para me desanimar, é para me ajudar a buscar no Senhor a minha renovação. Jesus nos batiza no fogo. Agora, fogo na linguagem da Bíblia também é calor e luz. Bom, imagine para um povo que passava noites no deserto, e no deserto você sabe como é que funciona, né? De dia é um calor danado e de noite ter fogo significava poder ter um pouquinho de aquecimento, né? E um corpo morto, ele também não tem calor, né? Ele é frio, né? Calor é sinal de vida, luz é sinal de segurança. Um povo que tem que caminhar como nômade precisa de luz para encontrar um caminho. Jesus dá isso para a gente. E última coisa interessante do fogo, o fogo por natureza, ele sobe e se espalha. Quando Jesus nos batiza no fogo, quer dizer que ele dá para a gente um coração ardoroso. E de alguma maneira o que a gente carrega dentro se espalha
naturalmente, não precisa forçar a barra, vai se espalhar. Um cristão que não espalha, que não alastra o que ele carrega dentro, é alguém muito esquisito. Afinal de contas, se é fogo que tem aí, por que não está se alastrando? Por que não está se espalhando? O que está havendo? Como é que você está fazendo isso? Um cristão é alguém que tem um coração ardoroso, de fé, de confiança em Deus. E ele consegue, de algum modo, espalhar isso ao redor dele. Ele consegue contagiar outros com isso. A não ser que seja alguém que entrou na igreja, e aí a gente descobre que como é que é? Não inflamável. Você já viram aquele negócio? Né? Fulano não pega fogo de jeito nenhum. Meu Deus do céu, o que a gente faz com isso? Né? Mas, no geral, acho que todos nós somos inflamáveis. E Jesus veio para trazer esse fogo à terra. E Ele acendeu na alma da gente. No dia do nosso batismo, Deus acendeu algo aqui dentro. Não deixa nada no mundo apagar isso. Agora, espalha isso. Espalha isso. Quando você tiver a impressão de que seu coração está com a chama da sua fé um pouquinho apagada, tenta dividir com mais alguém. Fogo, quando a gente divide, ele aumenta. Pois então, faça isso. Jesus veio nos batizar em fogo, e isso na linguagem da Bíblia tem a ver com vida. Cristianismo apagado, com cara de farol abaixado, não faz sentido, gente. Cristianismo tem que ser algo vivo, e vida é uma coisa que se espalha. É isso que o Senhor espera da gente. Esse é Jesus e esse é o seu povo. Um povo de coração abrasado, um povo cheio do Espírito Santo. É um povo que confia nele e que está nessa terra abrindo caminhos, mas que sabe que só ele é a solução. É preciso que ele chegue em cada lugar para que ali ele seja a resposta. É um povo que tão diferente consegue caminhar junto, porque Jesus é o centro. Que a gente possa, durante essa semana e já tão pertinho do Natal, que a gente possa viver essas coisas em casa, na igreja, no trabalho, que a gente possa de verdade ser esse povo do Messias que Isaías e que João Batista pintaram para a gente hoje com as suas palavras.